Marcos 5, 21. Jesus entrou novamente no barco e voltou ao outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou aos seus pés e suplicou repetidas vezes: a minha filha está morrendo. Por favor, venha, impõe as mãos sobre ela, cure para que ela viva. Olha que interessante, de novo, por favor, venha, impõe as mãos sobre ela, cure para que ela viva. Repete comigo, viva. Senhor, nós queremos orar nessa manhã, mais uma vez, que eu seja o instrumento do Senhor para a manifestação da Tua glória. Me ajuda, Senhor, eu não tenho aqui desenvoltura, até mesmo habilidade, Senhor, para transmitir tudo aquilo que o Senhor tem para falar. Que eu seja o instrumento do Senhor para a manifestação da sua glória. Assim nós consagramos este momento, no nome de Jesus. Amém. Qual que é o objetivo de a gente expor o livro de Marcos todo esse mês? É aprender sobre os milagres e sobre a fé. Porque no final, o que nós precisamos aprender? Depender de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. O ano começou, está finalizando agora fevereiro, né? Última semana de fevereiro agora. No mês de janeiro a gente orou o mês inteiro, buscou a presença de Deus, experimentamos coisas maravilhosas. O mês de fevereiro se iniciou, as células começaram. Aí a pergunta que veio para nós: como está a sua fé? Ela está crescendo? Ela está se desenvolvendo? Ela está melhorando? Como foi a sua semana? Essa semana, como foi a sua vida? Terminamos o culto na semana passada dizendo para fazer o básico bem feito. O que é um básico bem feito? É orar, ler a Bíblia, amar. Às vezes a gente quer experimentar algo diferente, mas a gente não consegue fazer nem o básico bem feito. Às vezes a gente quer ir para um lugar mais profundo, mas às vezes a gente não consegue andar um pouco mais. E a persistência, a constância, ela vai fazer com que a nossa vida seja diferente, mas os altos e baixos, o começa e não termina, o tempo vai revelando para nós a real motivação do nosso coração. Você já percebeu que as suas rotinas, se você não colocar Deus, e você passa a sua rotina, você não faz o que precisa fazer? Já percebeu que a nossa fé ela diminui conforme a gente vai deixando de buscar a presença de Deus? A gente agora entrou nesse período chamado Quaresma, o calendário cristão, ele fala sobre isso. É um período que eu paro, eu faço algumas práticas religiosas para mim que faz bem, que é o tempo de leitura. Eu concluí o meu livro essa semana. Busca, ler mais a Bíblia, orar mais. Por quê? Porque é um período, depois da Páscoa, a gente vai começar um jejum de 40 dias. Vai começar, a igreja vai todo mundo entrar num jejum, mas pela busca da presença, não é um jejum de barganha. Eu vou jejuar para ter, não, eu vou jejuar para encontrar Jesus. A igreja vai, cada semana a gente vai fazer um período de jejum. Nós já vamos dizer, eu vou entrar direto na água, eu vou ficar 40 dias na água. Porque eu vou buscar, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer ainda mais a presença de Jesus. Então, se a gente não parar, as coisas não vão avançar. Então, essa semana na célula, a gente terminou a pergunta na célula, foi assim: qual é a área da sua vida que você precisa de libertação? Essa semana a pergunta foi essa, porque todos nós aqui temos algo para melhorar. Todos nós aqui temos alguma coisa para melhorar. Você quer saber quem é você? Vira para a pessoa que mora com você, que anda com você e fala assim, sem perder a amizade: me fala tudo que você acha de mim de defeito. Mas assim, agora presta atenção que eu vou te falar. Ouve e não responda, sai correndo. Porque você vai ouvir coisa que você não vai gostar. E você vai querer resmungar. Mas é a verdade. Ouve e sai correndo, grita: eu não sou assim. Aí você vai orando devagarzinho, você vai descobrir que você é. Você acha que você é gente boa? Todo mundo aqui, meu irmãozinho, todo mundo aqui cheira mal. Fica uns 2 dias sem tomar banho, passar um perfuminho para você ver só. Se não começa a subir um cheiro. Fica aqui 2 dias. Tem gente que... deixa para lá, não vou nem tocar no assunto. Mas o que eu quero fazer? Fica aí 2 dias sem tomar banho e fica. Você fala, meu filho, ele não gosta de tomar banho, você tem que brigar o menino, mas 2 dias o cabelo dele você cheira assim, fala, misericórdia. Que menino tão bonitinho, faz tanta coisa feia. Quer dizer, a gente cheira mal. É essência, meus irmãos.
É natureza. Mas não responde, porque você vai arrumar uma briga em casa. Fala, o pastor me orientou a brigar. Não, não orientei, não. Só ouve, pode falar. É sem filtro, fala tudo. Guarda o coração, sai correndo. Grita lá, aí você vai. Eu não sou assim, você começa a. Eu sempre falo, ouvir crítica é bom, meus irmãos. Ninguém gosta de ouvir crítica, mas é bom. Porque tem coisas que eu olho assim, essa crítica está certa? Está certa. Não, essa crítica aqui não está errada, então não vou receber. A gente tinha um projeto da fachada aqui, o projeto era bom. Aí o cara falou, eu conheço um cara melhor. Ele não quis dizer para mim que a fachada estava feia. Ele só falou, eu conheço um cara melhor. Apresentou um projeto melhor, fechamos. 3 vezes mais caro, mas fechamos. Porque era melhor. Então, ouvir crítica, a Bíblia diz, repreende um sábio e ele vai te amar. Repreende um tolo, ele vai te odiar. Porque o tolo nunca está aberto a aprender. O sábio sempre está cercando de gente que fala o que ele precisa ouvir, não o que ele quer. Então nós precisamos aprender a desenvolver e olhar para dentro de nós. Então a gente precisa voltar a fazer as coisas básicas. O que é o básico bem feito? Ler a Bíblia, orar, buscar a presença. A fé exige de nós 2 coisas. Repete comigo, a fé exige 2 coisas. Fé, disciplina e ler a Bíblia. Agora diminui, né? Ler a Bíblia. Ler a Bíblia, meu irmão. Tem que aprender a ler a Bíblia. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Senão a gente vai se perder. Então, você sabe qual é a área que você precisa se quebrar? Você sabe qual é a área que você precisa de cura? Esse treinamento de cura e de libertação, que é um encontro com Deus, é para que você olhe para dentro da sua alma. Tem coisa que a gente nem sabe. A minha mulher, esse ano a gente completamos 18 anos de casado, nós demoramos quase 10 anos para ter filhos. Agora, ela tinha medo de ser mãe, e ela não sabia. Ela sonhava que o bebê ia morrer, que o bebê afogava na banheira. Muito provavelmente a mãe dela deixou ela escorregar na banheira. Porque com 2 anos, minha mulher pequena, o pai dela pegou a guarda dela, porque a mãe dela tinha alguns problemas. E ela foi criada mais pelo pai do que pela mãe. Então ela precisava de cura interior, ela não sabia. Uma amiga nossa, uma pastora da Etiópia, que veio para cá, esposa do Alan Mubifirtu, que orou por ela, e que deu palavra para ela e descobriu coisas na alma dela que ela não sabia. E ela ficou brava. E no outro dia, a moça falou para mim assim, ó, eu orei por você sem você pedir, então eu quero te pedir desculpas por ter orado por você, mas Deus não precisa te pedir desculpas. Porque Deus faz o que Ele quer. E ela falou, imagina. E tomou na casa de Deus, eu só vi o grito lá na cozinha. Acabou. Hora em hora a gente precisa olhar para dentro do nosso coração. Se você não sabe que você tem um problema, você tem um grande problema. Porque pior é que ainda você nem sabe que tem. Quem sabe que tem, corre para corrigir. Quem não sabe, acha que está tudo bem. E não está. Então, cuidado com isso. Então, a primeira coisa que a gente aprende nesse texto, olha que interessante, versículo de número 22. Então chegou um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. O que ele prostrou aos pés de Jesus e o que ele fez? Ele suplicou a presença de Jesus para ir na casa dele para curar a sua filha que estava em processo de enfermidade e poderia ir a óbito. Agora olha que interessante, que coisa linda. Repete comigo, o desespero quebra o orgulho. Todo mundo é orgulhoso até na hora do desespero. Na hora do desespero, você vai fazer coisas que você não faria. Na hora do desespero, você faz coisas que você jamais imaginou. Agora, por que esse desespero? Jairo não era uma pessoa simples, não. Jairo era o chefe da sinagoga. Jairo não era alguém comum. Não era alguém normal. Ele era alguém que tinha responsabilidades. Sabe qual que era a responsabilidade de Jairo naquela época? A responsabilidade de Jairo era organizar o culto daquela época na sinagoga.
O culto não é igual ao que a gente vê hoje. O Jairo, ele cuidava da sinagoga e naquela época tinha lei. Eles liam as leis, chamada Torá. Era rolo, era pergaminho, não era a Bíblia que a gente tem aqui. Então tinha os rolos. E cada semana ele tinha que vir preparar o culto, abrir o rolo do dia e a pessoa vinha fazer a leitura do rolo. Então Jairo, ele organizava o culto. Jairo convidava as pessoas para falar. Jairo administrava toda a comunidade judaica e Jairo, ele consagrava o prédio onde se teria reunião. Agora imagina, ele é um judeu de raiz, então era alguém de autoridade. Nos dias de hoje seria um juiz de cartório, o dono do cartório. Naquela época, então quer dizer, ele era alguém que dominava tudo. Nada que você faz, reconhecimento de firma, autenticação de escritura, todas essas coisas tem que passar pelo cartório. Jairo era esse cara que comandava aquele lugar. Agora imagina Jairo. Agora ele está numa necessidade. Qual que era a necessidade? A filha dele está doente. E quem que rejeitou Jesus foi os judeus. Agora, Jairo ouve do que Jesus está fazendo. Jesus atraca do outro lado do mar, num barco. O que Jairo faz? Corre de encontro a ele e vai à praia. E na praia, o que ele encontra? Jesus. E o que ele faz? Jesus, pelo amor de Deus, vai para minha casa, senão a minha filha vai morrer. Me ajuda, Jesus. Socorre-me, Jesus. Faz alguma coisa, porque senão a minha filha vai morrer. Agora imagina, na frente da multidão, um homem respeitado, um líder religioso, um judeu influente, se prostrando aos pés de Jesus. Meu irmão, isso aqui é algo que é muito forte. É algo que é muito pesado. E a gente às vezes olha para esse texto e fala assim, mas o que tem? Não, ele se humilhou. Agora olha que interessante, todo desespero quebra o orgulho. Todo desespero faz você se prostrar diante de Deus. Agora que interessante, a gente vem para o culto, entra no culto, sai do culto, a gente não se prostra, a gente não se curva. Não, está tudo bem. Aí vem a palavra, a pessoa, nossa, esse culto tem uma pessoa boa, ela precisava ouvir isso. Não, é você que precisa ouvir. É tu. E aí, não, olha, tinha que estar aqui. Aqui, ó, até cola o link. Ó, em falar nisso, você podia fazer isso. A gente vai lá na nossa página do Instagram e do YouTube, tem o nosso culto transmitido. Manda para alguém um culto. Você que está em casa, compartilha, convida alguém. Uma palavra muda tudo. Então, olha, seja, ele quebrou o orgulho daquele homem. E agora eu quero dizer algo para você. Toda humilhação diante de Deus gera recompensa. Repete comigo. Toda humilhação diante de Deus gera recompensa. O mundo pode te julgar, mas vai gerar uma recompensa. O mundo pode achar que você está doido, mas vai gerar uma recompensa. Que coisa feia. Aí você olha, e vou dar um exemplo aqui só para você entender, que ninguém para perceber. Claudinha Leite, estou usando o nome aqui porque ele é público, não estou julgando ela não. O ano passado teve um problema no carnaval, teve ou não teve? Teve lá o probleminha dela no carnaval, porque ela não cantava, ela não queria cantar Iemanjá, cantava Exua. E está tudo certo. Esse ano o Carlinhos Brau chegou para ela, não tem problema nenhum você falar de Jesus aqui. Sabe o que ele está dizendo para ela? Está dizendo assim, a sua autoridade aqui não significa nada. Porque você pode não cantar o que você deve cantar, mas você continua pelada. O que significa isso? O que adianta você querer falar de Jesus, mas a sua vida não condiz com Jesus? Você não tem autoridade para falar dele. Então continua falando que não vai mudar nada. Já ouviu alguém no meio do carnaval, no meio da micareta? Você acha que alguém está preocupado com Jesus? Ali não é lugar de pregar. Porque as pessoas não estão lá para ouvir Jesus, as pessoas estão lá para curtir. E na quarta de cinza, todo mundo vai e agora começa a quaresma. Agora vamos para. Acabou o problema, vamos ficar 40 dias aqui sem beber, porque o problema é agora esses 40 dias. Eu tenho uma amiga que tem um restaurante que a semana chegou gente lá no restaurante na quarta, não sei, não tinha peixe. A pessoa, como que assim?
não tem peixe. Quaresma vai começar, não pode comer carne. Não pode comer carne, mas beber até a última gota do negócio, ficar 5 dias sem beber, se prostituir, pode. É assim, olha, imbecil, a gente, desculpa, gente, com todo o meu coração. O que resolve isso? Quer dizer, segunda a sexta eu traio meu esposo, não é minha esposa. Sábado, domingo eu ando em família. É hipocrisia. Para não falar outra coisa. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente carrega. Luz não combina com trevas. Não tem como ter as duas coisas. Ou você ama Jesus de todo o coração, ou você vai amar as trevas, simples assim. Não existe quase casei e não casou, quase cheguei e não chegou. Ponto. Então toda humilhação gera autoridade diante de Deus. Segunda coisa que nós aprendemos, a fé sempre está em movimento. Então Jairo chamou para ir onde Jairo chamou para ir na casa de quem? Dele, certo? Jesus acompanhou. Agora olha o que diz o texto. Fé gera movimento. Ele falou assim, fé gera movimento. Olha o versículo 25. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos que sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos ao longo dos anos, gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou por trás dele, no meio da multidão, tocou em seus mantos, pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou. Ela sentiu o seu corpo que tinha curado a sua enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que havia saído o poder e por isso virou para a multidão e perguntou, quem me tocou? Olha que interessante, quem me tocou? Versículo 31, os discípulos disseram, mestre, pelo amor de Deus, você está no meio da torcida, você está no metrô da Sé às 5 da tarde, tem 1 milhão de gente aqui, você pergunta quem te tocou? Veja a multidão que aperta a todos os lados, versículo 31, como o Senhor ainda pergunta quem te tocou? Versículo 32, Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada, tremendo pelo que tinha acontecido, veio, ajoelhou diante dele e contou o que havia feito. E Jesus disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. A fé que a gente carrega não é só para nós, ela gera movimento e o movimento gera cura. Jairo ele chamou Jesus para ir para a casa dele, mas nesse movimento alguém foi tocado. Nesse movimento as pessoas foram tocadas, nesse movimento as pessoas foram transformadas. E essa mulher, o texto diz que ela tinha um problema gravíssimo da época. Ela 12 anos de hemorragia, 12 anos com fluxo de sangue, uma mulher que estava desesperada, porque ela sofria. E ela falou assim, eu estou ouvindo a fama de Jesus, se eu correr pela multidão e tocar ela, eu serei tocada. Eu sempre falo, no meio da multidão, meus irmãos, tem gente que está sendo alimentada, no meio da multidão tem gente que não está sendo alimentada. No meio da multidão tem gente que está recebendo Jesus, tem gente que não está. O que faz a diferença não é a multidão, é como o seu coração está. Lembro de um pastor falando, um presbiteriano, o pastor Jeremias Pereira, ele falou que foi para um culto ultra-pentecostal. Ele falou assim, hoje eu vou dar uma oferta maravilhosa nesse culto. E aí ele pegou e falou assim, foi 4 amigos e cada um sentou num canto. Começou o culto, presbiteriano, ele tem um jeito, batista tem um jeito, nazareno tem outro jeito, assembleano tem um jeito, cada um tem um jeito. E tem gente que não gosta, que vira para o seu irmão do lado e diz que se ele é importante. Você não gosta, tem gente que não gosta. Abraça o irmão que está do lado, tem gente que não gosta. A minha mulher não gostava de abraço. Ela foi tratada com isso, ela não gostava. Não é que ela não gosta das pessoas, ela é carinhosa e tudo mais, mas é o jeito dela. E aí, vira para o irmão do lado, começou o culto, vira para o irmão do lado e abraça ele. Ele falou, não gostei desse culto. Começou o louvor de uma letra só, ficou aquela meia hora, e ele falou, nossa, que louvor ruim. Começou a reclamar do culto. Quando chegou no ofertório, falou assim, você que não dá o dízimo, você é ladrão. Aí ele, no coração, eu não sou ladrão. Aí ele pegou uma mensagem assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí ele falou assim, que mensagem ruim. Ele só reclamou o culto todo. Chegou no final, juntou com os amigos. Cara, o que você achou do culto? Cara, que coisa maravilhosa.
vira para o irmão do lado, dá um abraço. Fazia tanto tempo que eu não ganhava um abraço. Depois o louvor curou meu coração. Aí o outro assim, o cara falou que era um ladrão, eu sou um ladrão, faz 7 meses que eu não dou o dízimo. Eu não sou lá, agora eu acertei a minha vida. Aí o outro, o Senhor é o meu pastor. Eu descobri que o Senhor é o meu pastor. Todos os 4 receberam a presença de Jesus. Na hora ele falou assim, Senhor, quero te pedir perdão. Por quê? Porque a água derramou aqui, a água derramou ali, e a água não derramou em mim. Qual é o problema que eu estou tendo? Meu irmão, nunca é o lugar que você está, é como você está. Você pode ir para Maldívias com os problemas que você tem, o problema vai com você. Você pode ir para qualquer lugar, você continua carregando esse problema contigo. Todo lugar é bom onde Jesus está e o seu coração está alinhado com Ele. Então, às vezes a gente está no meio da multidão e a multidão está sendo derramada e você está lá só como um telespectador. A multidão tocava Jesus, mas ninguém sentiu o poder. Aquela mulher quebrantada, humilhada, tocou Jesus e a virtude tocou ela e ela foi curada. Agora, essa mulher, para você ter ideia, ela rompeu com o problema, ela tinha um problema físico. Pergunte para qualquer médico, alguém que fica 12 anos com fluxo de sangue, ela tinha anemia, ela tinha problemas físicos, a fraqueza estava lá e ela continua, ela gastou tudo, ela tinha um problema financeiro, ela gastou todo o seu dinheiro, ela tinha problema físico, ela tinha problema financeiro, porque ela torrou tudo atrás de uma cura, ela tinha um problema social. Levíticos capítulo 15, do verso de número 25 a 27, diz, uma mulher que está naqueles dias no fluxo de sangue, ela era considerada impura, ela tinha que ficar para fora da sociedade, ela tinha que ficar do lado excluída da sociedade. Há 12 anos aquela mulher está excluída, impura, humilhada, e agora ela vai para o meio da multidão, olhando, olha lá, a impura, olha lá isso. Então ela tinha um problema físico, financeiro, social, e tinha um problema espiritual, porque ela não poderia participar de nada religioso daquela época. E ela vai para o meio da multidão e ela toca Jesus. Agora que interessante, a multidão, ninguém tem problema, mas só quem está humilhado toca Jesus. Aquela mulher tocou Jesus e aquela mulher foi curada. Demorou? Não. Imediatamente. Repete comigo. Imediatamente. Quem toca Jesus de uma forma diferente tem uma experiência imediata. Quem toca Jesus de uma forma diferente tem experiências imediatas, não é para depois. Jesus curou, o homem está curado em perfeito juízo. Jesus diz, levanta, levanta, está curado, não tem esse processo, é imediato. O problema é que nós não queremos se humilhar diante dele. Meu irmão, se humilha diante dele, se prostra diante dele e você vai ver. Ela não se preocupou com o julgamento, ela não se preocupou com a condenação, ela ficou com medo. Na hora que quem me tocou, ela falou, se eu falar, vão todo mundo me apedrejar porque eu estou no lugar errado. E ela se prostrou e falou assim, fui eu te toquei, Jesus. Contou a história dela, Jesus, vai filha, a tua fé te curou, vai-te em paz. O sofrimento acabou. Ou seja, por que a gente posterga as coisas? Porque a gente não vai na presença de Jesus e fala a verdade. Jesus, eu não tenho fé. Jesus, eu não acredito. Faz alguma coisa. A gente precisa colocar tudo na presença de Jesus e Jesus vai fazer o que precisa fazer. E a segunda coisa que eu aprendo agora, imagina Jairo. Jairo está indo. Tem o principal aqui é Jairo. Jesus é o centro. Mas Jairo está indo. Jairo olha e fala assim, Jesus é fera. Curou, mas logo depois, olha que interessante, a notícia chega, versículo de número 35. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram os mensageiros da casa de Jairo e diz, sua filha morreu. Pare de incomodar, para que continue incomodando o mestre. Para que você continua incomodando o mestre? Você imagina, quem que chamou Jesus para ir para casa? Jairo. Jairo cura quem? A mulher. E vem a notícia, a sua filha morreu. Ô Jesus, você está de sacanagem? Eu te chamo, você está rindo comigo, você cura essa mulher, e a minha filha morreu. Por que você parou aqui? Se você tivesse chegado antes, se você tivesse feito isso, se você tivesse feito aquilo, é nossas perguntas. Você imagina na cabeça dele. Meus irmãos, deixa eu falar algo para você. Quando tudo parece que demora, Deus está caprichando. Repete algo, tudo que parece que demora,
Deus está caprichando. Deus está caprichando. Todo cenário de caos é uma grande possibilidade de milagre. Se o cenário não é caos, não tem milagre. Se você pode fazer, você não precisa de Deus. Toda impossibilidade é uma oportunidade de milagre. Às vezes a gente não quer viver o milagre, a gente quer cuidar, a gente quer, não, Deus, isso aqui não. Milagre. Imagina a cabeça de Jairo, imagina a cabeça de Jairo olhando, minha filha morreu. Miserável, Jesus. Por que você parou? Por que demorou? Se tivesse direto, quantas vezes pensamos assim? O atraso nunca é atraso. Deus nunca atrasou, Deus nunca chegou atrasado. Eclesiastes fala de tempo, há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de se alegrar, tempo de festejar. Há tempo para todas as coisas. O problema é que a gente não está no mesmo tempo. Eu e você não estamos no mesmo tempo. Não cobre do outro o tempo que ele não está. Não cobre de um bebê uma performance de um adulto. Não cobre de um adulto a performance de um bebê. E a gente mistura os tempos, as estações e quer colocar todo mundo num pacote. Não é. Cada um está vivendo um tempo. E você vai ser feliz no seu tempo. A coisa mais linda. Há tempo que as pessoas estão precisando de mais colo. Tem gente que está precisando de mais coisa. Agora já é direto. O atraso nunca é para Deus. Jesus permite interrupções para que ele trabalhe. Agora, olha a frase de Jesus. Versículo 36. Jesus, porém, ouviu. Inocente, não sabe nada. Essas palavras disse Jairo: não tenha medo, apenas creia. Vira para alguém do lado e diz assim: não tenha medo, apenas creia. Creia, está tudo certo, não tenha medo não, fica tranquilo. A última palavra não é do homem, a última palavra é de Deus. Acabou, não tenha medo, creia. E olha que interessante, para a gente caminhar para a conclusão aqui. Primeiro, Deus quebra o orgulho. Ele precisa esticar a sua fé. Esticar a fé vai exigir de você dependência. Já viu gente que está com o GPS? Olha que interessante, a gente ouve a fé no GPS, você coloca o endereço lá e você fala assim, põe no Waze. A pessoa, não, eu sei o caminho. Não, põe no Waze. O Waze vai te levar para o endereço. E você confia. Aí dá lá assim, ó, o trânsito está maior aqui, o trânsito está menor aqui. Eu sou da época do Garmin. Aquele Garmin era aquele negocinho miserável daquele tamanho lá. Eu colocava endereço em São Paulo, trabalhava em São Paulo. Teve um dia que eu tinha que sair da zona do Itaim para outro lugar. Eu passei no meio de uma quebrada. Eu olhava assim, não é possível que esse GPS dê umas ruas de terra. Aí eu cheguei num bar, perguntei, onde é a empresa tal? O cara falou assim, é aqui. É ali, ó. Eu vim pela rua de terra, não vim pela avenida. Aí a mulher falou assim, toma cuidado, não entra com o carro no condomínio ali que o pessoal atira. Aí eu falei, como que é? O pessoal atira. Eu falei, atira mesmo? Atira. Aí eu falei, não, é brincadeira, né? Não, atira de verdade. Eu entrei na empresa, cheguei com a recepcionista, falei assim, moça, é verdade que o pessoal atira? É que carro desconhecido, eles atiram mesmo. Eu falei assim, eu não volto, qual é o outro caminho para voltar para outro caminho? Porque o Garmin dava esses caminhos. E a gente usa o GPS e confia nele. Agora imagina, você não confia em Deus, o Criador de todas as coisas, você acha que Deus está demorando, Deus não demora, Deus não chega atrasado, Deus chega na hora certinha, não também é resposta, Deus cuida de tudo, Ele sabe que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, nada parece demorar, tudo no tempo de Deus é bom, só que a gente é ansioso, a gente se compara, 10 anos esperando ter filho, hoje a gente não tem falta, mas até chegar o dia do filho, sofremos, e está tudo bem. Sofrer também é bom, porque a gente aprende a valorizar o tempo, e Deus quer tratar algumas coisas aqui dentro. Sorrir quando está tudo bem é fácil, se alegrar quando está tudo dando certo é fácil, se alegrar quando não tem nada, e agradecer a Deus quando não tem nada na mesa, e confiar que Deus vai trazer o mantimento na porta. Aí Deus testa a nossa fé. Amar quem nos ama até um ímpio faz. E amar quem te persegue. Aí a conversa é outra. Olha que interessante. Então Deus quebra o nosso orgulho, Deus quebra o nosso desespero. O caminho pode ter interrupções. Porque Deus precisava curar aquela mulher. Que fazia quantos anos, meus irmãos? 12. A filha de Jairo estava doente agora. Aquela mulher sofria 12 anos já. E de repente Deus chegou na vida dela naquele dia. A outra coisa que parece atraso,
mas é preparação. Olha o que diz o versículo 37. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamento. Olha o cenário que Jesus chega na casa de Jairo. O que tem? Choro, tumulto e lamento. Agora, olha que interessante. Então, entrou e perguntou, por que todo esse tumulto, esse choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. Olha lá, a criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão estava chorando, a multidão estava se aglomerando, todo mundo brigando. Olha lá o versículo 40. A multidão riu de Jesus. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem. Levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ele estava. Agora que interessante. O que ele fez com a multidão? Tirou. Meus irmãos, a multidão não precisa fazer parte dos nossos milagres. A gente não precisa ter um milagre na multidão para dizer que nós somos de Jesus. A gente precisa sair do meio do barulho e ir para o lugar de silêncio. Quarto fechado, porta fechada, é o lugar da intimidade. A multidão foi colocada para fora. Jesus levou só os seus 3 discípulos, o pai e a mãe, e segurando pela mão da menina, diz, Talita cumi, que quer dizer, menina, levanta-se. A menina que tinha 12 anos levantou-se imediatamente e começou a andar. Oh, você tem que dar um glória a Deus, meu irmão. Não, você não está entendendo. A menina que tem 12 anos começou a andar. A multidão estava chorando, Jesus falou assim, Talita, levanta, anda. Imediatamente a menina começou a andar. Todos ficaram maravilhados e admirados. Jesus deu a ordem clara para que não contasse a ninguém o que havia acontecido. E depois mandou que desse alguma coisa para que a menina comesse. A multidão viu a menina morta e agora a multidão tinha que celebrar a vida. Ei, tem muita coisa na nossa vida que pode estar morto, mas a multidão vai ver esse lugar de morte, o lugar de vida. Esse lugar de tormento, lugar de glória, porque a glória de Deus se acende assim, Ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, a presença de Deus se manifesta quando a gente está conectado no jeito certo. E para a gente concluir e orar, meus irmãos, esses dias, faz 2 meses, que a televisão de casa estava queimada. Do nada, em dezembro, a gente acordou, a televisão não funcionava. Nosso filho, para dar uma acalmada às vezes, a gente põe ele para jogar videogame, a gente põe no YouTube lá o jogo de videogame, dá um controle na mão dele e ele acha que está jogando, ele vai para tudo. Aí fomos no aniversário, tem 2 anos, ele não entende. Ele chegou agora num buffet sexta-feira, estavam os meninos jogando videogame, pegou um controle, ele trocava de controle, jogava gol, o menino fazia gol e ele achava que era ele. A criança é uma bênção, gente. Então esse era um momento de acalmar ele, tem 2 anos, ele não entende, daqui a pouco ele vai entender. A televisão parou de funcionar. A gente... Está tudo certo. Deixou dezembro. Aí chegou janeiro. Passou janeiro. Eu falei, hoje a Tati não precisa. Aí semana passada ela falou assim, não é que eu falei que não precisa, que eu estou dizendo que não é para ter. Porque homem é assim, né, gente? A gente vai deixando. Se deixar, vai deixando e fica deixando. Aí terça-feira agora, na terça-feira a gente saiu de um culto que a gente estava à tarde. Aí eu falei, eu vou lá passar, vou comprar a televisão. Eu já tinha visto. Falei, tá bom, deixei ela em casa, fui no shopping pegar a televisão, cheguei em casa, televisão grandona para carregar, o vendedor me levou até o carro, a televisão, de baixar a banca, aquela coisa toda, comprei uma televisão. Cheguei em casa, tiramos a televisão que estava quebrada, supostamente quebrada, colocamos ela no outro lugar, instalamos a televisão, colocamos na tomada, nada da televisão funcionar. Aí eu peguei, troquei a tomada, coloquei na outra, a televisão começou a funcionar. Eu falei, quer ver que a outra era só a tomada? Coloquei a outra na tomada, começou a funcionar. Eu falei, 3 meses a gente no jejum aqui, gastei um dinheiro que eu não precisava. Glória a Deus que a igreja vai ganhar essa televisão, vai para o Kids lá, vou dar para a igreja. Mas eu quero dizer,
3 meses a televisão não funcionava porque estava na tomada errada. Sabe por que às vezes a fé nossa não funciona? Porque está na tomada errada. Está lá, está pronta, mas não funciona porque está na tomada errada. Quantas vezes a gente coloca a nossa energia na tomada errada e a televisão não funciona? Está na hora de você colocar a sua fé na tomada certa. É se conectar com o Criador e saber que Ele vai chegar na hora certa. Não é a tomada, o problema não é a televisão, o problema é a tomada. O problema não é você, o problema é onde você coloca a sua energia. Coloque a sua energia no lugar certo. Coloque a sua esperança no lugar certo. E o milagre vai acontecer. E as pessoas vão ter que ver Jesus através da sua vida. As pessoas vão ter que ver Jesus através da sua vida. Meus irmãos, eu tenho provado dessa bondade de Deus. Eu tenho visto Deus fazer tanta coisa na vida das pessoas. Eu tenho visto pessoas se renderem a Deus, procurar Jesus de uma forma como eu nunca vi antes. A chuva de Deus está derramando. A chuva de Deus está chegando. Há um mover profético chegando na nossa nação. Há algo de novo chegando para a nossa família. Há algo de novo chegando para a nossa história. Eu e você podemos assistir, mas Deus não quer apenas que a gente assista. Deus quer que a gente participe. Começa aqui, vai para as pessoas ao meu redor e depois vai tocando, vai tocando, vai tocando. Você carrega a vida e você transmite vida. Se você não tem vida, você não transmite. Se você tem morte, o que você transmite? Morte. Já viu pessoas que chegam no ambiente e o ambiente pesa? Por quê? Porque ela carrega a morte. Mas se ela tem vida, o ambiente se transforma. Quem é você? Você carrega a morte ou você carrega